Oi pessoal, eu tô aqui para falar com vocês a respeito da prática do coaching, ou seja, o coaching mesmo acontecendo na nossa vida, os relacionamentos de coaching e a importância que tem a gente não deixar de fazer coaching com as pessoas para continuar aprendendo, né? Ou para aprender de verdade. Eu gosto de comparar o coaching com a natação, né? A gente não aprende a nadar lendo manuais de natação, instruções por escrito. A gente aprende a nadar se jogando na água. Então é a mesma coisa, viu, gente? Coach mesmo a gente aprende fazendo. Então, quando a gente estuda, né, pela primeira vez e lê o livro, e lê os manuais, a gente fica, nossa, será que eu vou conseguir? Como é que eu vou saber que pergunta fazer? Em que momento? Como é que eu vou mudar? Parar de fazer perguntas fechadas, começar a fazer perguntas abertas? A resposta é prática. Então não tem jeito, tem que praticar, é uma habilidade que requer que você se jogue, que você corra riscos, não tenha medo de errar e vá fazendo. Cada novo relacionamento de coaching você vai estar um pouco melhor. Então você vai seguir estudando a teoria, procurando aplicar essa teoria, mas principalmente treinando, né? É uma habilidade que a gente tem que treinar fazendo. Então eu queria falar um pouco sobre essa prática e a importância também, na medida em que a gente tem um processo de coaching, da gente seguir esse ciclo de preparação. Né? Então, essa imagem eu tirei do Instituto de Coaching de Carreira, do site deles, e eu queria passar para vocês rapidamente cada uma dessas fases de preparação da sessão. Então, quando a gente pensa numa sessão de coaching, você não vai apenas chegar lá na hora e fazer. Você vai ter boas sessões se você separar um tempo para se planejar, para organizar essas sessões. Daí vem o sucesso da prática do coaching. Então vamos começar falando do formulário de preparação da sessão, a folha pré-sessão, né, que a gente fala. Então, esse formulário ele é super importante porque ele vai te ajudar a otimizar o momento da sessão. Então você vai enviar antes para o seu coach, ele vai responder no dia anterior à sessão, ou se a sua sessão é à noite, ele vai responder no mesmo dia, para que quando você sentar para planejar a sessão, você tenha essas respostas em mãos. Com isso, tanto o seu coach já vai pensar antes, então ele já vai ter tempo de pensar nas questões importantes que ele está trabalhando no processo de coaching, ele já chega aquecido para a sessão, quanto na própria sessão vocês já vão ter ganhado tempo, porque tem perguntas ali que ele já pode te dar antes. E você tem a possibilidade de, na sessão, apenas se aprofundar, inclusive se aprofundar naquilo que realmente é importante para ele naquele momento, tá bom? Então você otimiza muito as sessões utilizando esse formulário. E tem informações que você já pode, inclusive, inserir no registro da sessão antecipadamente. Então você já vai estar ali coletando dados a respeito do progresso, em que essa pessoa progrediu da última sessão para cá, quais são os desafios, obstáculos que essa pessoa está enfrentando, o que ela não conseguiu fazer. Então, realmente você vai ganhar muito tempo. E também uma coisa muito boa é que essa folha, ela te permite planejar a sessão também. Então, a partir dela, você já consegue fazer a agenda, né, os principais pontos que serão abordados, já consegue rascunhar algumas perguntas. Pensar, puxa, por causa disso aqui que a pessoa está trazendo, como é que eu vou abordar esse assunto? Ela quer dar um foco nesse tema. Então, eu vou começar já a deixar algumas perguntas aqui na minha folha de rascunho. Isso me ajuda a não ficar tão perdido, tão sem saber por onde começar, tá certo? E até mesmo ferramentas. Você vai perceber, puxa, aquela ferramenta acho que pode ajudar nesse problema que eu estou identificando ali. Então, você já tem a sua caixinha de ferramentas, de perguntas ali do seu ladinho quando começa a sessão, porque você já tem mais ou menos uma ideia do que está acontecendo com o seu coach. Isso vai te ajudar no planejamento. E quando a gente tem uma coisa planejada, isso dá pra gente também segurança para improvisar. Porque claro que dependendo da direção da conversa, pode ser que algumas perguntas que você programou você nem vai fazer, né? E novas perguntas você vai acabar fazendo. Mas isso te dá segurança para esse lado da sessão que ela é totalmente improvisada, né? Que vai fluindo na medida em que vocês vão conversando. Então, o planejamento te dá essa segurança também. Mas eu quero fazer algumas rápidas considerações que, às vezes, o seu coach pode ter dificuldade. Então, pessoas que são pouco metódicas, elas costumam ter barreiras assim psicológicas, né? Nossa, vou ter que preencher esse papel, vou ter que responder essas perguntas. Então, esteja sensível para essa possibilidade e o que você pode fazer é mandar essas perguntinhas pelo WhatsApp mesmo. A pessoa nem vai perceber que ela está respondendo o formulário de preparação da sessão,
né? Então você pode colocar uma mensagem, uma perguntinha assim por mensagem, a pessoa te responde ali pelo WhatsApp e você já tem todas essas informações para preparar a sua sessão. Olha, acredite, isso é muito útil, isso vai otimizar o seu tempo de sessão. E, ao mesmo tempo, você vai ter essa flexibilidade. Como eu falei, o planejamento não é para te engessar, mas é para te dar segurança, né? E para fazer com que você explore mais os recursos que estão à sua disposição. Mas não permita que o que foi colocado aqui engesse a sessão. Às vezes, o Espírito Santo vai colocar em você uma pergunta nova ali na hora. Às vezes, a conversa vai tomar um rumo totalmente diferente e você tem que ser flexível, tá certo? Então, o planejamento, ele nunca visa tirar da gente a flexibilidade, ele apenas nos dá segurança, nos dá uma direção, para quando a gente for flexível, a gente ser flexível de uma forma inteligente, tá certo? E outra coisa também muito importante é que a gente elaborou um formulário para ajudar você no fechamento do relacionamento de coaching. Muitas vezes o coach não consegue pensar naquelas perguntas que a gente faz assim, qual foi a grande conquista, como que o processo podia ter sido melhor. Então, se você envia um formulário para a última sessão, isso vai te ajudar a ter o feedback do coach, porque ele vai ter tempo para pensar, né? Muitas vezes a gente faz a pergunta assim, a queima-roupa, e ele não parou para avaliar como é que foi o coaching ou dar sugestões para você. Então, esse formulário para a sessão final também é muito útil para você planejar a última sessão de conclusão, de revisão e celebração do processo, tá certo? E fundamental é que você tire um tempo para orar antes da sessão. Então, pense assim, a sessão, se ela vai durar 1 hora e meia, você precisa já separar 30 minutos antes e 30 minutos depois, porque isso faz parte do ciclo. Então, aqui tudo eu estou falando são coisas que acontecem antes da sessão, né? Então, 30 minutos antes você já está ali a postos, aí você vai ler a folha de preparação da sessão, vai colocar algumas perguntinhas e vai tirar um tempo para orar, né? Você já sabe, inclusive, mais ou menos como esse coach está, e você vai poder estar orando por ele, convidando o Espírito Santo para fazer parte dessa sessão, que é uma sessão que a gente faz a 3, né? Você, o coach e o Espírito Santo. Então, é um tempo precioso de oração também na preparação. E, finalmente, a gente tem lá no nosso site uma listinha de perguntas de preparação do coach para a sessão. Essas são perguntas em que você checa se você realmente se preparou para aquela sessão e avalia se você está com o estado de espírito certo, né? Ou seja, se você está chegando para essa sessão com humildade, com disposição de ouvir, né? Com paciência, com um coração generoso para servir aquela pessoa. Às vezes a gente tem um coach que a gente não tem uma afinidade pessoal muito grande, então a gente precisa parar para fazer essa sondagem do nosso coração, né? E chegar mesmo assim com a atitude correta diante dessa pessoa, né? Esse estado de espírito do coach que tem que estar bastante alinhado, né, com aquilo que o Espírito Santo nos ensina a respeito desses processos. Então, essas perguntinhas vão te ajudar muito também. Bom, aí a gente tem a sessão em si, né? Então, aqui é o momento mesmo de se jogar na água e aprender, né, na prática como fazer o coaching. É muito importante que você seja uma pessoa muito zelosa em relação ao dia e horário, tá? Testa seus equipamentos antes, liga o computador antes, não espera dar a hora para você ligar, se conectar. Então você como coach tem que dar o exemplo e também o exemplo de não ficar desmarcando, de não ficar atrasando, tá certo? Para que vocês tenham também um tempo produtivo. E até uma questão de respeito com o seu coach, né? Na hora que começar a sessão você está a postos, ele vai se sentir valorizado, respeitado e considerado. Então, é muitíssimo importante que o coach dê o exemplo, né, para que o coaching possa seguir num ritmo bacana, sem interrupções. Depois da sessão, você vai separar um tempo ainda, né, uns 20, 30 minutos, para passar limpo as suas anotações. Depois de muita prática, e depois que você estiver muito familiarizado com esse site de registro de sessões, talvez você já consiga ir jogando direto aqui na plataforma. Mas é natural, é bem normal a gente ter um rascunhozinho, ou um papel com caneta, ou dentro do próprio computador e vai jogando todas as anotações da sessão
e depois você vai separar um tempo para fazer o registro. Não deixa para depois. Se você não fizer logo depois da sessão, corre o risco de você esquecer. E ali tem um plano de ação com prazos que é muito importante o coach receber o quanto antes. Então, sempre quando você tiver uma sessão, lembre-se que você precisa de 30 minutos antes parar para planejar e 30 minutos depois parar para registrar a sessão e enviar esse registro depois para o seu coach. Aqui também a gente tem um campo lá na parte de registros para anotações. Esse é um espaço muito legal para você colocar o seu desabafo, né? Então você vai colocar ali, isso foi ótimo, nossa, eu fiz uma pergunta tão boa, gostei dessa pergunta, e nossa, mandei muito mal nessa hora, eu percebi que eu fiz muitas perguntas fechadas, ou que eu induzi a resposta, né? Ou então eu tô achando o meu coach muito desmotivado, eu acho que ele tá super perdido, tô perdido junto com ele. Então esse é o lugar para você jogar as informações sem medo. São informações para você mesmo, seu coach não vai ter acesso a essas informações, mas elas estão ali na sua cabeça fervilhando. Então, terminou a sessão, joga tudo aí, para que quando você for planejar a próxima sessão, você também possa recorrer. Você vai visualizar essas anotações quando você for criar a próxima sessão. Então, isso vai te ajudar também a não perder o fio da meada, tá certo? Então, após a sessão, joga aí na parte de anotações todas essas reflexões. E aí a gente vai para a parte da pesquisa. Então é muito bom vocês darem uma explorada, né? Nesses recursos que a gente tem no nosso site de coaching. Então a gente tem muitas ferramentas, né? Muitas listas de perguntas que você pode consultar. Então você fica assim, eu tô com uma situação aqui com o meu coach. Às vezes você pesquisando aqui você vai encontrar boas respostas, boas estratégias para ajudar esse coach a superar algum obstáculo ou explorar alguma questão, tá certo? Então faça essa pesquisa aqui. Existem outros livros também, outros materiais que a gente tem utilizado. O livro Arte de Fazer Perguntas, ele também é muito bom para ajudar a elaborar perguntas certas para cada situação. Então dá uma pesquisada nesses recursos e procure também, né, os coaches mais experientes, se for o caso. E na parte de desenvolvimento, a gente tem também uma lista, né, com várias perguntas lá, exatamente nesse site de coaching que eu acabei de mostrar, para você se autoavaliar. Então, essas perguntas, elas têm como objetivo também a gente sempre ir se desenvolvendo, né? Então, você pode respondê-las ou refletir em outros pontos, acrescentar novas questões que vão ajudar você a identificar áreas que você precisa se aperfeiçoar. Além disso, sempre que a gente divulgar algum evento, algum encontro, alguma capacitação, nós queremos incentivar você a participar para continuar se desenvolvendo, né? Porque é uma coisa que não tem fim. Então a gente sempre vai ter algo para melhorar, uma área para crescer como coaching. Então, gente, praticar, né? Mais uma vez, a gente precisa colocar a mão na massa se a gente quiser aprender realmente essa ferramenta. Então não é uma coisa de teoria, é prática. E é isso aí, gente, que todos possam desfrutar de excelentes relacionamentos, processos de coaching que sejam muito bons, tanto para você como para o seu coach.